Olá pessoal, tudo bem? Senhor Jesus abençoa. Você que está vendo o vídeo, muito obrigado, sua família, todo mundo, abençoa nós todos, né? Vamos lá, turma. Tá aqui o professor Miguel Química. Inscreva no canal, dá uma força aí para nós, né? Uma reflexão para a gente começar aqui, né, pessoal? Se não quisermos decepcionar com alguém, né? Tenhamos afabilidade, isto é, carinho para com todos, né? Mas confiança 100% só em nosso grande mestre, né? Nosso Senhor Jesus, que é o verdadeiro mestre, tá bom? Isso me ajudou muito, talvez ajude você também. Vamos lá? Bom, turma, classificação periódica, na tabela periódica, tá? Aqui o pessoal do primeiro EM, Fonvic Mococa, né? Primeiro ano, livro 2, capítulo 6, página 10. Então, é essencial. O que que é essencial a gente aprender nesse capítulo, pessoal? Localizar o elemento da tabela, né? Dado o número atômico. Então, o número atômico, a gente localiza o elemento da tabela, diz, né? Qual que é o período e o grupo que ele se encontra, né? Diferenciar grupo de período, né? Claro, e posicionar o elemento, né? Por meio do nível de valência, né, pessoal, do diagrama, né? O diagrama de distribuição dos elétrons, um S2, dois S2. Vamos lá, então? Bem, turma, então aqui a tabela periódica, né, meninos? Essa tabela periódica nós temos aí é, 18 grupos. Depois a gente vai cantar os conceitos na sala de aula, fica mais fácil aí, né? Posso até mostrar algum para vocês aqui, tá certo? Então, importante esse posicionamento do hidrogênio e do hélio, que são os dois primeiros elementos do primeiro período, né? Então, hidrogênio, número atômico 1, hélio, número atômico 2, é o primeiro período. Temos a lei periódica. Se a gente for contar, pessoal, o primeiro período tem o hidrogênio e o hélio, né? Porque o hidrogênio tem um elétron, precisa de mais um para ficar estável, igual o hélio, com dois, tá certo? E os outros são estáveis com 8 elétrons. Aqui é a regra do octeto, né? A gente vai falar muito delas depois em ligações químicas, tá bom? Tem exceções, tudo, mas vamos lá, tá? Se você contar então, o primeiro período tem o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. São 7 linhas horizontais que são os períodos, tá certo? E vai ficar fácil a gente saber isso já já, tudo bem? E muita atenção, pessoal, que tem grupos aqui, famílias, deu grupos, né? Colunas, que tem nomes especiais, né? Grupo um, 2, tá? Tem 18 grupos, se você contar, tá certo? Aqui o grupo um, 2, aqui o 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá? Então tem alguns grupos que têm nomes especiais, a gente fala já já, tá bom? Né? Depois a gente vai ver ligações, pessoal, essa configuração eletrônica. A gente vai ou melhor, nós vamos treinar essa configuração eletrônica em tabela periódica agora para compreender a ligação iônica e a ligação covalente, tá? Porque a ligação iônica ela é composta de metal e ametal, certo? E a ligação covalente, ela é composta de ametais, tá? Lembrar que o hidrogênio pode entrar nas duas. O hidrogênio entra tanto na iônica quanto na covalente, tá certo? Então, iônica, metal e ametal, e covalente a metais, podendo ter o hidrogênio em qualquer uma das duas. O hidrogênio é muito interessante, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? Camada de valência, nível de valência é o último nível, né? Tá certo? Então vamos lá, turma. Depois a gente vai cantar esse conceito na sala de aula, que vai ajudar muito a gente saber, né? A gente sabia que são 7 níveis, na verdade, né? Falando do raio atômico mais tarde, vai ver nas propriedades periódicas, né? O raio atômico cresce para a esquerda e para baixo. Vamos explicar. Para a esquerda tem menos prótons, menor atração sobre os elétrons. Assim o átomo fica maior e para baixo cada vez maior. KLM, NOP e Q. Postulado assim são níveis de Bohr, mas postulado é o quantum de Planck. 3 anos pós-Bohr, modelo atual é orbital. Modelo orbital é o atual, beleza? Bom, agora treina mais um pouco isso, tá bem? Bem, turma, então estamos aqui, né? Aqui nós temos os grupos da tabela, depois é uma música também, a gente vai treinar isso, não vou cantar agora, depois a gente coloca aí no YouTube, né? Nas redes sociais aí, a gente cantando aí, nossos alunos aí, eu com os alunos, com vocês, né, gente? Tá bom? Então tá aí, né? E aqui a gente resolve o exercício, né, do livro 2. Livro 2, isso está no livro 2 a matéria, beleza. Capítulo 6, página 16, número 1, né? Dá para resolver, né? Sabendo que os alcalinos, metais alcalinos, são do grupo 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então, o hidrogênio não é metal alcalino, tá? Tá certo, pessoal? Então, o hidrogênio não faz parte do grupo 1A. Essa era a questão da pergunta aqui, tá bom? Se não me engano, do FUVEST, né? Tá bom? Depois a gente vai falar mais sobre isso daqui, tranquilo? Beleza, tá? Então, vamos lá. Se a gente toma uma olhada aqui, pessoal, das alternativas, qual é constituída na tabela periódica com características químicas distintas, né? Bom, aí você teria, né, que olhar na tabela, voltar lá na tabela,
posicionar, né, pessoal? Posicionar na tabela os elementos para ver as características, né? Tá certo? E aqui a gente chegar na conclusão, né, pessoal? Nós temos aqui, tá? Que são de grupos diferentes, né? Distintas, né? O lítio é de um grupo, a berília é de outro e o boro é de outro, tá? Tá? Depois a gente vai trabalhar bem essa nomenclatura de grupos aí, tá bom? Tá? Vamos? Bom, pessoal, aqui, então nós temos aí depois para distribuir os elétrons, né? Nós temos 7 bolas. A gente vai cantar isso daqui, uma bola, ó. Uma bola, duas bolas, três bolas, quatro bolas, três bolas, duas bolas, 7 níveis. Então são 7 níveis. Então o primeiro K, depois tem o segundo nível, que é o segundo período, a segunda linha da tabela. Aí você vai descendo, viu, gente? O nível K, uma bola, tá? Então, depois, o segundo período, que é o segundo nível da tabela, o segundo período, você tem o K e o L. Terceiro, você vai descendo a tabela periódica. Você está descendo aqui na tabela periódica, certo? Além do K e do L, você vai ter o M, tá? Depois, além do K, do L, você vai ter o N. Depois, você vai ter, além do K, do L e do N, você vai ter o O. Além do K, do L, do M, do O, você vai ter o P. Finalmente, o Q, né? Então, são 7 níveis. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. K, L, M, N, O, P e Q. Tá joia? Depois a gente vai trabalhar a montagem desse diagrama aqui, tá bem? Tá? Vou dar uma... A gente vai trabalhar a montagem dele. Deixa eu acelerar aqui, depois a gente vai voltar nele, tá bom? Bem, vamos dar uma montada nele com calma, pessoal, que a gente vai ter que treinar um pouquinho esses elétrons aqui, já essa configuração eletrônica por subníveis, tá? Porque aqui eu tenho os níveis, né, pessoal? K, L, M, N, O, P e Q, que são as camadas, os níveis, né? Que ele vai medir a distância do elétron ao núcleo, né? Então, a distância que o elétron está do núcleo aí. E vamos ter os subníveis. Dentro de cada nível desse, nós temos subníveis, que nós vamos chamar de, ó, 1S2. Então, ó, então, dentro do nível K, nós vamos ter o subnível 1S2, tá certo? Então, essa é a ordem, vai. 1S2, aí você vai preenchendo 2S2 e assim por diante até chegar no 7S2, beleza? Então, o subnível S cabe no máximo 2 elétrons. Seria um gerente da LOS e um subgerente. Subnível seria um subgerente, correto? Bom, então a ordem é SPDF, tá? A ordem é SPDF. E de 4 em 4 os elétrons. Então, ó. Então, agora você vai ter, ó, 2P6, que é SPDF. Então, de 4 em 4. O S cabe no máximo 2, o P, subnível P, vai caber no máximo 6. Aí você vai, né? Completa P6, 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 tá certo? É o máximo que eu estou colocando aqui, claro, né, pessoal? Tá? Então, depois a gente vai trabalhar com cada átomo aí. Depois, ó, a ordem é SPD, depois o F. Então, D. O D, 10. Por quê? De 4 em 4, ó, de 4 em 4 elétrons, então D10, aí você completa o D. Finalmente, o F, né, que vai ser 14, então você já percebeu isso, né? Agora é o seguinte, pessoal, esse diagrama aqui, o que que você vai fazer? É para a gente fazer a configuração eletrônica, a distribuição eletrônica, tá certo? Então, ele vai dar a ordem crescente de energia para os elétrons. Então, esses subníveis, S, P, D, F, que você está vendo aqui, vai dar ordem crescente de energia, né, para os elétrons, tá certo? Então vamos mostrar isso aqui já. Você vai seguir as setas então. Então na hora de fazer a desconfiguração, você vai distribuir assim, um S2, tá? E vai seguir a seta sempre de cima para baixo, ó. 2S2 e assim por diante, ó. Tá? Se montar as bolas certinho aí no papel, pessoal, vai dar, não tem erro, tá joia? Não pode ficar muito torto, porque senão aí fica complicado, tá bom? Então, o que que é? Então, a fusão desses orbitais, esses orbitais depois vão se juntar, S com P, S com S, S com P, e com D, assim por diante, né, pessoal? Essa fusão, essa mistura de orbitais, tá? Vai ter com uma nova orientação e formato, né? E energia, vai dar origem às ligações interatômicas, ligações iônica, covalente, como eu falei, tá certo? Assim por diante, tá? E a forma geométrica das moléculas, como é que a molécula é, a água, eu já mostrei o pau-bola para vocês, e angular, tá certo? E assim por diante, tá joia? Isso vai influenciar onde mais? Na polaridade e solubilidade, né? Por exemplo, água e óleo não mistura, tá certo? Né? Então, a água tem uma polaridade, o óleo tem outra, né? Então, tem a solubilidade também, né? Que a gente vai mostrar, e assim por diante, tá bom? Então, é muito importante essa mistura de orbitais depois, S com S, no caso do hidrogênio, né? O S com P, lá no caso do oxigênio, aí vai assim por diante, tá bom? Formação do O2, né? Bom, então o treinamento é esse, pessoal. Vamos pegar o diagrama. Vai ser dado então o número atômico. Então vamos lembrar sempre: o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, tá? Então, o número atômico 11, 11 prótons e 11 elétrons. Vamos distribuir 11 elétrons. Pessoal, fica claro: todo átomo é neutro. Todo átomo é neutro. Depois a gente vai estudar. Se ele perder elétrons,
Aí ele vai ficar com mais carga positiva. E se ele ganhar elétrons, vai ficar com mais carga negativa. Então a gente vai falar sobre isso, que é a formação de íons, cátion e ânion, tá bom? Mas por enquanto vamos treinar aqui os átomos neutros, tá? Que o número atômico é igual ao prótons, que é igual a elétrons. Então ele tem 11 número atômico, vai ter 11 prótons e 11 elétrons. Então nós vamos seguir aqui, ó. Seguir o diagrama. Então vai ficar assim, um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Vamos contando, ó, 2, 4, 10, 12. E assim por diante, tá? Então vamos lá. Aí, ó. Ficou lá um S2, 2S2, 2P6, 3S1, né, pessoal? Porque eu estou distribuindo 11, né? Ó. Então vai dar um S2 deu 2, 2S2, 2 e 2, 4. 2P6, 4 com 6, 10, com 2, 3S2 daria 12. Como é 11 o número atômico, então eu tiro 1. Ó, 2, 4, 10 e 1, 11. Ah, não vai colocar 2, Miguel? Não são 2, né, pessoal? É 11 aqui, ó. O número atômico é... Se fosse 12, daria S2 certinho. Mas é 11 esse átomo aqui. Então, no subnível S, ele vai ter apenas um elétron, combinado? Tá? Vamos, já que você treina mais. Olha o outro, ó. 20 agora. Então, você vai distribuir até 20. Então, vamos lá. Volta no diagrama. Então, vai. Gente, você tem que fazer no papel, não pode ter preguiça, não, viu? Se você tiver preguiça, você pode se enrolar um pouco com isso daqui, tá bom? Vamos lá, vai. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Até aqui dá quanto? Então, conta. 2. Os expoentes são os elétrons, tá? Ó, 2, 4, 10, 12. Isso aqui é 20. Aí você continua, 3P6, tá? Então, deu aqui, ó, 2, 4, 10, 12. Com 6 deu 18. E 4S2 vai dar 20, certo? Então, olha lá para você ver, ó. Percebeu? Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Deu para sacar? Vamos fazer só mais um para você pegar o jeito. Ó, alumínio, número atômico 13. Então, ele vai ter 13 prótons, 13 elétrons. Aí você volta no diagrama, vai até dar 13, ó. 2, 4, 6, 10, 12, tá? 12, 3P6 dá 18. Então, você vai ter 3P1 para dar 13, certo? Né? Beleza? Olha lá para você ver, quer ver, ó? Aí, ó. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, era 3P6. Só que o número atômico é 3, vai ter 3 elétrons, 13 prótons, 3 elétrons. Então, 2, 4, 10, 12, 13. Percebeu? Bom, e aí você vai distribuir os outros, né? Você vai distribuindo os outros, igual você acabou de ver, tá? E você vai ter essas configurações aqui. Combinado? Tá? Faz certinho pro radônio, pessoal, que vai dar bem grande aqui, que legal, tá joia? Bom, meninos, agora é o seguinte, perceba o seguinte, ó, que todos esses elementos que eu passei aqui para vocês, terminou a configuração eletrônica terminou em S. S, aqui terminou em P, 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 terminou em P. Então, toda vez que terminar em S ou P, a gente chama o elemento de representativo, que ele representa, né? Representa na tabela, né? O elemento representativo, né? Tá certo? Se eu dissesse para vocês aqui, só o hidrogênio e o oxigênio, já seria dois exemplos de elementos representativos, né? Que representaria, né? Nossa mãe, hidrogênio na água, tem na água, tá certo? Oxigênio no ar, o oxigênio tem na água também, então seria dois elementos que já representaria toda a tabela, né? Mas a gente classifica como representativos os elementos em que subnível SOP, que termina em subnível SOP na configuração, beleza? Agora vamos lá. Aí você vai marcar o último nível, que é o 3, ó, 1, 2, 3. O 3 é o último, ó. Tá, você vai marcar o último nível. No último nível aqui é 4, tá certo? Marca o último nível. O último nível é chamado de camada de valência, ou nível de valência. Valente, valência vem de ligação. Valência é ligação, onde vai ocorrer ligação química com outro átomo, certo? Então, olha lá. Aqui o último nível, ó, o 3, ó, tá vendo? 3S2, 3P1. Vai pelo número, senão você não entende, tá? Nível, camada ou nível, período, ó. Período da tabela, camada ou nível, certo? Ó, o último nível aqui é o 2, ó, então você tem que pegar todos os dois, o 2S2, 2P2, aí o último nível aqui é 3S2, 3P3, tá? Esse é o maior número, não tem erro, tá? Só nos elementos de transição depois que eu dou uma dica para vocês aí, mas não tem erro, olha lá. O último nível aqui, agora presta atenção, quem que é o último nível aqui, pessoal? Ó, o último nível aqui é o 4S2 e o 4P5, cuidado, viu? Ó, pra você ver. Tá? O certo seria você reescrever. O certo seria reescrever isso tudo aqui, ó. Aí você agruparia um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, depois 4S2 e 4P5. Não precisa, mas o correto seria você agrupar para você entender melhor. Fazer a ordem geométrica, tá bom? Aqui no último aqui, o último nível. O que é o último nível? É o 6. Então, o 6S2 faz parte do último nível também. Ô, gente, aqui é por causa da ordem de energia. Então, por causa da ordem de energia por meio dos subníveis, fica dessa maneira, tá joia? Tá bom? Então, os
Os dois 6 tem que pegar aqui, que é o último nível, última camada, né? A gente fala último nível, né, pessoal? Beleza? Então é isso. E aí é simples. Olha lá. Terceiro período, número 3, terceiro período. Isto é, a terceira linha horizontal da tabela periódica. Tá joia? E aí tem um, você vai falar que ele é do quarto período, ó, vamos, cara, depois a gente volta nisso. Ó, 4, quarto período, assim por diante. Aí, esse é do terceiro período, 3, também terceiro período da tabela periódica. Aí, esse aqui é do segundo período, esse é o terceiro período, segundo período. Aqui é do quarto período, ó, quarta linha horizontal da tabela periódica. E esse aqui é do sexto período, tranquilo? Facinho, né, gente? Tá? É só treinar um pouquinho, não tem erro. Já eu passo um para vocês treinarem depois, tá bom? Bem, pessoal, e agora? Vamos lá. Aí você vai olhar aqui, ó, o expoente. Então, um aqui, ele é do grupo um ou grupo 1A. Essa nomenclatura de 1A é um pouco antiga, mas aparece ainda, viu? Tá? Então, grupo um ou 1A. Esse aqui, ó, grupo 2 ou 2A. Sacou? Agora presta atenção, toma um certo cuidado aqui, ó. 2 mais um, 3. Então, esse é do grupo 3 ou 3A, professor? Então, só esse cuidado que você vai ter que ter, tá certo? Que quando você olha na tabela, você tem um grupo um e 2, aí você tem um intervalo dos elementos de transição. E vai lá para o grupo 13, tá certo? Então, você vai ter o grupo um e 2, alcalinos e alcalinos terrosos, tá certo? Você vai ter 10 grupos aqui de transição, de elementos de transição, chamada transição externa, e você vai lá no grupo 13. Então, tanto é que rima, viu? Não preocupa que rima, ó. 2 mais um, 3. Grupo, ó, 3A ou 13, ó. Rimou, ó lá. 2 e 1, 3, beleza. Ó, grupo 3A ou 13. Rimou. Você quer ver aqui? Esse aqui, ó. 2 e 2, 4, ó. 2 e 2, 4. Então vai ser do grupo 4? Faz a mesma coisa aqui, ó. 2 e 2, 4. Vai ser o grupo 4A ou 14. Viu que interessante? E aí você vai assim por diante, ó. 3 e 2, 5, ó. Grupo 5A, ó, grupo 5A ou 15. Aqui, ó, 4 e 2, 6. Grupo 6A ou 16. Fica mais prático para você, tá? Aqui, 5 e 2, 7. Grupo 7A ou 17. E finalmente aqui, 6 e 2, 8. Grupo 6A, desculpa, grupo 8A ou 18, beleza? Tá? Já não tem erro, tá? Se você falar o A primeiro, você não erra. Aqui, ó, grupo 1A, grupo 2A. Grupo 1A, grupo 1, grupo 2A, grupo 2. Agora, o grupo 3A, ó, 3. Grupo 3A, então 3, 13. Porque tem 10 colunas, 10 grupos de transição no meio aí, viu, pessoal? Na tabela, só você olhar, como eu já mostrei aqui. Volta o vídeo um pouquinho, tá bom? Aí, 4, ó. Então, 2 e 2, 4. Grupo 4A ao 14, 5A ao 15, assim por diante. Não tem erro, mamão, tá bom? Aí tem os nomes especiais, né, pessoal? Aí tem os nomes especiais, né? E alguns a gente vai. Eu sugiro a música para você memorizar, para ficar mais fácil para você. Ou então você decora de alguma maneira, né? Aí o grupo 1 é chamado de metais alcalinos, o 2, metais alcalinos terrosos, né? Tá? O 3 não tem nome, é chamado grupo do boro, recebe o nome do primeiro elemento, né? Tá? O 4 recebe o nome de grupo do carbono, também não tem um nome assim específico. O 5 também recebe o nome de grupo do nitrogênio, tá certo? Agora o 6 já tem nome especial. Grupo 6A chamado de calcogênios ou chalcogênios, tá bom? O grupo 7A também tem nome chamado de halogênios, gerador de sais, né? Certo? E os gases nobres que a gente vai cantar ele no final, aí, que é o grupo 18, tá bom? Beleza, pessoal? Então, gente, esse treinamento aqui é extremamente importante você fazer, tá? Então, siga aí os treinamentos, ó. Faz com potássio, com rádio, com galho, com silício, com nitrogênio, com enxofre, com iodo e com xenônio. Faz direitinho aí, bonitinho, igual você fez. Volta o slide aqui, ó, beleza? Volta o slide certinho, ó. Volta o slide certinho. Faz essa primeira parte. Aí depois você procura dar os nomes especiais. Se tiver. Se não tiver, você fala igual tá aqui, beleza? Tranquilo? Beleza, pessoal. E aqui eu vou te dar uma visão da tabela periódica, né? Aí, foi o que eu te falei, ó, você vai ter o grupo um e o grupo 2, ó, metais alcalinos terrosos. Aí você vai ter, ó, 10 colunas, ó, de transição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá certo? Então, você tem o grupo um e 2, 10 colunas de transição aqui, chamada transição externa, né? Que é os elementos que terminam em subnível D, né? E você vai para o grupo 13, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18 são os gases nobres, percebeu? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Então os elementos que terminam em S ou P, acabamos de falar que são representativos, elementos representativos. Se terminar em D, você fala que é de transição externa.
E se terminar em F, você fala que é de transição interna, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Então aqui tem o exercício, né, da página 17, o número 5, né? Então tá aí, foram dados para vocês o número atômico, lembrar mais uma vez que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, isso átomo neutro, né, pessoal? Então 58 elétrons vai distribuir aqui. Aí você faz a mesma coisa lá, lembrando, o número atômico igual ao prótons, que é igual a elétrons. Então, lembrando aqui, pessoal, ó, é tudo átomo neutro, todos os átomos são neutros, tá? Vai chegar um momento que esse átomo perde elétrons ou ganha elétrons. Se ele perder elétrons, vai ficar mais positivo. Se ele ganhar elétrons, vai ficar mais negativo. Então, se ele perder elétrons, fica mais positivo, vira cátion, íon cátion. Se ele ganhar elétrons, fica mais negativo. Aí ele vira ioânio, tá certo? Depois a gente vai falar sobre a ligação iônica, tá? Beleza? Aí, turma, então já falamos sobre isso, né? Os elementos de transição interna terminam em F, chamado de lantanoides ou octinoides, tá bom? Então, 58, você pega lá, vai seguindo as setas, você vai distribuindo 58 elétrons, vai chegar em 4F2. Terminou em F, então é o elemento de transição interna. 28, vai fazer a mesma coisa. 28, ó, terminou em D, aí você vai com o elemento de transição externa. 19, pessoal, vai terminar em 4S1, terminou em S, representativo. E o 16 aqui terminou em P, também representativo. Terminou em SP, aparece mais representativos, viu, gente? Mas de transição externa aparece alguns também. Vou mostrar já já para vocês, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo? Aparece mais representativos, ó. Termina em S, S e S. Aqui termina em P, pô, se for distribuir certinho, né? Termina não, desculpa. Terminou em S também, né? Tá bom? Beleza. Vamos lá. Então aí, ó. E aí, pessoal, apresentam propriedades químicas semelhantes, né? Ó, gente, por isso que é importante cantar lá hidrogênio, número atômico 1, L, número atômico 2, ó, um S2, só pode ser o hélio, só pode ser o hélio, porque vai dar 2, tá certo? Então, essa é a grande dica. Olha lá, cuidado, H nobre com 2 elétrons, o hélio, grupo 18, tá certo? Então, com 2 elétrons, um S2 só, 2 é o hélio. Hidrogênio, número atômico 1, L, número atômico 2. Aí vai, pessoal. Agora aqui, o último nível aqui é o 2S1, né? O 2S1, aí você pode fazer a localização como a gente aprendeu, ó. Aí, 2, ó. Então ele é do grupo 1, metal alcalino. Ele é do segundo período, então o S é do grupo 1, ou 1A, grupo 1 ou 1A, metal alcalino, tá bom? Aqui, como é que você faz esse? Ó? 2S2, é do segundo período, beleza? Então ele é do grupo 2, ou 2A, beleza? Grupo 2 ou 2A. E assim por diante. Esse aqui é metal alcalino terroso, né? Porque é do grupo 2A. E aqui, mesma coisa, né? Ó. Mesma coisa, ó. 2, grupo 2, o 2A, metal alcalino terroso também. E aí tem propriedades químicas semelhantes, o L e o M, né? O L e o M, né? Porque é do mesmo grupo, né? Mesmo grupo da tabela periódica, mesma família, tá bom? Bora? Pessoal, agora eu vou fazer uma revisão aqui de números quânticos. Você tá vendo com o professor, né? Com o professor Fabrício aí, professor Fabrício, o professor Luiz, né? É, qual que tá? É isso aí, vamos lá. Então, os números quânticos, pessoal, ó. Então, o que são números quânticos? São números que localizam o elétron, né, pessoal? Então, números quânticos, ó. Eu vou falar de orbital. Primeiro, orbital é uma região do espaço, onde tem uma probabilidade, uma máxima probabilidade de se encontrar o elétron. Vamos representar esses orbitais por quadrinhos ou bolinhas. A gente representou por bolinhas anterior, e agora vamos representar por quadrinhos, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Número quântico span, que é do verbo to spin, a gente fala spin, né, mas é span, né? To span, span, do inglês, né? Girar, tá certo? Então, span. A gente fala spin por força de expressão, tá certo? Representa por S ou MS, tá bom? Né? Então, o movimento giratório do elétron aí, tá? Gente, um detalhe importante, não há convenção para o spin, né? O spin, como queira, né? Se a questão não dar, a gente vai adotar para cima o menos meio, para cima como menos meio. Aí, mas a questão tem que falar, né? Se para cima é menos meio, mais meio. Se não falar nada, a gente adota para cima, né, o spin como menos meio, tá bom? Por que não para baixo? Ah, sei lá, porque parece muito assim, por isso, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Os orbitais, vai. Nós temos subníveis que nós acabamos de aprender. O subnível SPDF cabe no máximo 2, o S, o P cabe no máximo 6, o D cabe no máximo 10, o F no máximo 14, tá certo? Então vamos lá. Então, os subníveis SPDF, então, os orbitais, o S vai ter uma região, um orbital só, que cabe 2 elétrons cada orbital, igual aqui você está vendo, ó, um quadrinho, ó. Tá? Já o subnível P, cabe no máximo 6 elétrons, vai ter 3 regiões, porque se cada orbital, cada região, cada uma região, cabe 2 elétrons, então o P, você vai ter 3 orbitais.
Logicamente, 5 vezes 2, 10. Um desses vai ter 5 orbitais e no S vai ter 7. Tranquilinho. Lembra no começo do ano, quando distribuí a balinha para vocês, a bala, né? Eu dei uma bala para cada um para depois dar a bala para o segundo, né? Aí, ó, cada orbital, ó, tem que receber o primeiro elétron para depois receber o segundo, né? Lembra que eu falei da regra de Rand para vocês? Primeiro dia de aula, tá? Então, dei a bala para um, para o outro, para o outro, para o outro, depois voltei distribuindo, né, pessoal? Então, olha lá, ó, coloca o primeiro, pode depois colocar o segundo, beleza? Se você colocar para baixo primeiro, o outro tem que ser para cima, tá joia? Tá? Aí essa conversão você tem que ver no exercício o que, que ele está falando, né? Qual que é o spin aí, tá? Nós estamos adotando aqui o para cima menos meio. Então, para baixo mais meio, beleza? Do span, né? Tranquilo? Então é isso aí, pessoal, ó. O máximo, ó lá, o máximo do subnível, S, né? 2 elétrons, né? Um S2, tá bom? Então, uma região. Seguindo, já pegou o jeito? Aí, o subnível P cabe 6 elétrons, então vai ter 3 regiões, 3 orbitais, ó, certo? Se cada região cabe 2, no máximo 2 elétrons, se o P, subnível P tem 6 elétrons, vai ter 3 regiões, 3 orbitais. E aí, aquela novela lá. Você coloca o primeiro, ó, tá vendo? Segundo, terceiro. Aí você começa a numerar, né, pessoal? Né? Vamos chamar aqui, ó, né, de menos um, de zero e mais um, né? Então, orbital da esquerda, menos um, o do meio, zero, e aqui mais um. Para você localizar o elétron certinho, tá? Beleza? Tá? Então, P, X, PY e PZ. Tranquilo? Bora? Aí vai receber, ó, o outro elétron e volta recebendo, tá certo? Então, a regra de Rand, uma questão até de educação, né, pessoal? Tranquilo? Vamos tocar? Aí o subnível D cabe 10 elétrons no máximo, você vai ter 5 regiões. Ó. Então você coloca lá. Primeiro numera, né? O do meio é zero, orbital chamado zero, que é menos um, menos 2, mais um, mais 2, tá joia? Porque a gente vai localizar o elétron para falar onde ele está, né? Tá certo? Por exemplo, se eu falar assim, o quinto elétron vai estar em qual vai ter qual número quântico magnético aqui, né? Que a gente chama de quântico magnético, né? Do quinto elétron. O quinto elétron vai estar onde? Olha lá, ó. Quinto elétron, se fosse D5, ia estar no orbital mais 2, tá certo? Mas eu estou completando todos, né, gente? Estou completando todos, então vamos. Tranquilo? Deu para pegar? Tranquilo, né, gente? Aí, o subnível F ficava 14 elétrons no máximo, então tem 7 regiões. 7 vezes 2, 14. Do meio é zero, menos para a esquerda e mais para a direita. Aí você vai colocando. Aí cada orbital vai recebendo seu primeiro elétron para agora começar a receber o segundo. Regra de Rand, ó. Beleza? E sempre o último tem mais energia. O último que você coloca é chamado elétron de diferenciação, isto é, o elétron de maior energia, tá joia? Exercício para a gente entender como é que funciona. O aço, além do ferro e carbono, contém um metal vanádio, que confere resistência e ductibilidade. Qual o período, grupo e subnível mais energético? Tá? Desenhe os orbitais e adicione os elétrons. Então, dado, ó. Vamos lá, 23. Então, a primeira coisa, pessoal, fazer a configuração, como a gente falou. Segue as setas, manda bala, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, deu 20. Como eu quero 23, então 3D. 3D 10. Então, 3D3 para dar 23. Então, vai ser, beleza? Agora, presta muita atenção aqui, pessoal, que terminou em D. Quando terminava em S ou P, ficava mais fácil. Agora terminou em D. Como é que você vai fazer para localizar esse elemento aí? Como é que você vai fazer? Você vai pegar, ó, você vai pegar os dois últimos subníveis. Sempre que termina em D, você pega os dois últimos subníveis. E ele vai ser do quarto período, ó. O número maior é o quarto que prevalece, tá certo? Tranquilo? Tá falando qual período e o grupo, né? Tá? Qual período e grupo. Então, o grupo, o quarto é o período. Então, você vai pegar os dois últimos aqui sempre, tá? Quando ele terminar em D, então ele é do quarto período, beleza? Quarto período, aí você soma os elétrons, 3 e 2, 5. Ó, 3 e 2, 5, ó, 3 e 2, 5, grupo 5. Aí não é grupo A mais, pessoal, que quando terminar em D, aí é do grupo B. Nomenclatura antiga, mas tá aí, né? Então, tá certo? Se fosse S ou se terminar em S ou P, é do grupo A. Se não, se terminar em D ou F, você vai é do grupo B. Então, do grupo 5, 5 o quê? O 5B. Aí você vai na tabela periódica, que tem essa nomenclatura antiga ainda, você vai ver que ele está lá, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Então, agora você vai pegar, terminou em 3D3. Então, você vai pegar aqui, ó. Olha lá, ó. Subnível de maior energia. Então, o subnível de maior energia é o 3D3, que foi o último que você distribuiu. Tá certo? Então, tá aqui. O subnível de maior energia aqui que é o 3D3. Então, tem 3 elétrons subnível D. E os outros, professor? Não tem outros, porque tem só 23 no número atômico dele. Tá? Então, tem 23 elétrons aqui, esse átomo neutro. Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, vamos dar uma relembrada?
O D, quantos orbitais tem o D? Lembra? O D cabe no máximo 10. Será que dá para voltar aqui? Dá, né? Olha só, o D, ó. Subnível D cabe no máximo 10 elétrons. Tem 5 regiões. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 2, 10. Mas não tem 10, professor. Não tem problema. Mas tem 5 regiões aí, ó. As regiões aí. Tá certo? 5 regiões. Então você vai distribuir os elétrons que ele tem, ó. Primeiro, o segundo e o terceiro. E não tem mais, tá certo? Ó, tem só 3, né? Então o elétron de diferenciação é esse aqui, ó. Do orbital zero. Tranquilo? Gente, isso é muito importante esse treinamento, gente. Se fosse vocês, eu treinava pro ferro. Faria bem bonitinho aqui, ou fiz para isso, faz pro ferro aqui, não deixa de fazer. Combinado? Bora? Ah lá, terminando, pessoal. Então, a página 17, exercício 4. Então, você tem aqui a tabela, igual eu falei para vocês, é o grupo 1, grupo 2, metais alcalinos, alcalinos terrosos. Aí você tem 10 grupos de transição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Transição externa, 10 grupos. E vai para o 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Belezinha? Bom, pessoal, e aqui é só você olhar, né? Os elementos representativos. Então, os elementos representativos, pessoal, vai tá aqui, ó, no grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, elementos representativos, né? Olha lá. Grupo 1 e 2, 13 ao 18, certo? Porque aqui é do D e aqui é o F. Lembra que eu mostrei para vocês já anteriormente a tabela? Disposição? Então, grupo 1 e 2, S. Grupo 13 ao 18 termina em P. Esse intervalo é D e aqui é F, beleza? Então, vamos. Olha lá. Então, os elementos representativos são todos esses aqui, do grupo 1, 2, e os que tiveram do 13 até aqui, beleza? Transição externa que está aqui, acabei de falar, ó, é desse grupo até aqui, beleza? Então, você vai colocar esse elemento, transição externa está aí, é só você copiar os elementos que estão nesse intervalo aqui, tá bom? Transição interna, os que está o F aqui embaixo, subnível F, esses elementos que estão aqui, ó, só você copiar eles, olha lá, beleza? Gases nobres é o último aqui, né, pessoal? Tá certo? Metais alcalinos e alcalinos terrosos, né? Metais alcalinos está aqui o A e o B, terrosos o C e o D, beleza? Calcogênios é o grupo 6 ou 16, ó. Calcogênios, ó, certo? Halogênios é o grupo 7 ou 17, 7 ou 17, beleza? Tranquilo? Então é isso aí, pessoal, né? Vamos fazer mais um pouco aqui? Bom, aqui é para falar das camadas eletrônicas. Camadas são os níveis, né? Os períodos, né? Os períodos. Hidrogênio, número atômico 1, hélio, número atômico 2, é o primeiro período. Temos a lei periódica, você vai descendo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, as camadas, os períodos são as camadas, certo? Elementos com 4 camadas, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Você vai copiar esses aqui, ó. Tá na quarta camada, quarto período. Elementos com 2 camadas, ó. Primeiro período, segundo período, segunda camada. Está na segunda linha, vai ser o A, o K e o P, percebeu? Elementos com 8 elétrons, última camada, gases nobres, né, pessoal? Gases nobres, com exceção do hélio, que tem 2, né? Por isso que eu fiz a música para você lembrar. Hidrogênio, número atômico 1, hélio, número atômico 2, tá? Elementos com subnível D incompleto, subnível D incompleto. São esses elementos desse intervalo aqui, pessoal. Olha lá. Teria que distribuir, né? Tá certo? Mas seriam esses elementos aqui para a gente ver, né? Tá bom? Elementos do primeiro, elementos do sexto período, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Esse aqui, ó. Beleza? Copia eles aí. E do primeiro período é o Z e o R. Como a gente acabou de cantar, seria o hidrogênio e o hélio lá, tá bom? Beleza, pessoal. Então tá aí. Pessoal, então o hidrogênio, o hélio, né? O hélio estava com 2, o hidrogênio quer ficar igual ao hélio. Essa é a ideia, tá bom? Se você for pelo grupo, ó, ou melhor, aí, o grupo e família, né? Você não vai precisar fazer a distribuição eletrônica, tá certo? Né? Então, olha só, ó, por que você não precisa? Ó, grupo um, todos os elementos vai ter um elétron na última camada. O grupo 2 vai ter 2, tá certo? Tá? Última camada ou nível de valência chamado, certo, pessoal? Então, ó, olha lá para você ver, ó. Então, os elementos do grupo 1 vai terminar em S1. Todos vão ter 1 na última camada, tá certo? Os elementos do grupo 2 vai terminar em S2, tá joia? Agora presta atenção, aqui dá um pulo para cá agora, ó. Aqui está no grupo 13, 14, 15 e assim por diante, tá? Aqui eu omiti os elementos de transição externa, tá bom? Os elementos do grupo 13 vai dar 3, ó. 3A ou 13, tá certo? Ó, grupo 3A ou 13, beleza? Tá? Aqui, os elementos do grupo 14, 4A ou 14, ó. Vai terminar. Aqui pertence S2P1 para dar 3, né? Tá certo? 3 ou 13. Aqui, grupo 14 ou 4A, certo?
S2P2 para dar 4. E aqui, você supõe o quê? Grupo 5, S2, com S cabe no máximo 2, né, gente? Mas tem que pôr o P, né? S2P3, grupo 5A ou 15, né? E grupo 6A, S2P4, 2 e 4, 6, para dar 6, 6A ou 16. E o último não, né? Os halogênios, né? Grupo, ó, dá 7, o quê? 2 e 5, 7, grupo 7A ou 17, beleza? E o último aí, os gases nobres, com exceção do hélio, né? 2 mais 6, 8, o hélio que tem 2 só, beleza? Então, você não precisa fazer a configuração. Se você tiver a tabela, né? É só você parar e olhar. A gente vai cantar a música depois aí na sala, né? Vai ficar bem mais fácil. Vai ser, grupo A, né? O alcalino, são A, lítio, sódio, potássio, vai ficar bem mais fácil. Isto, pessoal, beleza. Então tá aqui, resolva pelo menos alguns aí, né, pessoal? Igual tá aqui, né? Nós temos aí, tá? Os exercícios nessa ordem para ficar fácil o raciocínio seu funcionar, né? Então, livro 2, capítulo 6, tabela periódica aí, tá bom, pessoal? Tranquilo? Pessoal, acessa a plataforma, já te acessa a plataforma, resolve lá, tá bom? Tranquilo? Beleza? Isso daí, pessoal. Olha, um beijo no coração de vocês, muito obrigado por ter participado aqui da aula, tá vendo esse vídeo aí, você que está assistindo, né? Muito obrigado, tá certo? Espero ter colaborado com vocês aí. Alguma dificuldade? Pausa, volta, que você consegue entender, tá certo? Então, o Senhor Jesus abençoe você, sua família, tá? Então, fique com Deus, né? Até mais. Fui, pessoal, como vocês dizem.